Salve segundo, unidade 4, reino protista 1, falaremos das algas, não de tudo, do que é importante saber. Então, reino protista engloba algas e protozoários. Algas e protozoários são organismos, são seres vivos bem diferentes uns dos outros. Algas são pluricelulares na sua maioria, são autotróficos e não são parasitas. Já os protozoários nós veremos que têm um estilo de vida um tanto quanto diferente. Então, protista significa aquele que veio primeiro, o antecessor, tá bem? Então são organismos eucariontes, mas são organismos eucariontes bem simples. As algas são plantas? São vegetais? Não, senão pertenceriam ao reino Plantae. Quais são as principais diferenças? É que as algas não têm uma estrutura morfológica como as plantas, cujo corpo é dividido em raiz, caule e folhas, basicamente. As algas são talófitas. O corpo delas é formado por apenas um talo. Não tem raiz, não tem caule e não tem folha. Geralmente, as algas vivem em ambientes aquáticos, salgados, mas também vivem em ambientes aquáticos de água doce. Existe a alga microscópica, a alga unicelular, o fitoplâncton. E aí vem uma observação bem bacana. O pulmão do mundo não é a floresta tropical, Amazônia, Mata Atlântica ou outras florestas tropicais pelo mundo. É o oceano, cuja parte iluminada da superfície do oceano é repleta de fitoplâncton e zooplâncton. Fito vem de planta e plâncton vem de microscópico. Então, fitoplâncton é uma planta microscópica, mas lembrando que é apenas uma referência, já que fitoplâncton não é planta, é alga, é um protista. E o zooplâncton é um animal microscópico que se alimenta do fitoplâncton. Então, a importância das algas, principalmente do fitoplâncton, é ser o pulmão do mundo, já que boa parte do oxigênio que elas produzem pela fotossíntese é liberado na água e na atmosfera, e aí então é utilizado pelos seres vivos aqui no continente, e também inicia a cadeia alimentar do ambiente aquático. Então, se houver uma mudança climática, uma mudança, por exemplo, na temperatura da água, na acidez da água, na qualidade de nutrientes e tudo mais, e isso afetar a vida do fitoplâncton ou do zooplâncton, toda a cadeia alimentar aquática será quebrada. Então, é muito importante a manutenção dos ambientes aquáticos, porque nós também dependemos do ambiente aquático para sobreviver. Tá bem? As algas são classificadas principalmente de acordo com o seu pigmento predominante. Então, lembrando que todas as algas terão clorofila, mas nós estudaremos 3 tipos de algas: as clorofíceas, ou algas verdes, as feofíceas, ou algas pardas, e as rodofíceas, ou algas vermelhas. Então aqui estão as feofíceas e aqui as rodofíceas. Por que nós estudaremos principalmente essas 3 algas? Comumente elas são as mais populares, a não ser a euglena, que a gente já vai ver que é um caso bem particular, bem legal. Clorofíceas assim são chamadas porque o pigmento predominante é a clorofila.
e a sua substância de reserva, o seu carboidrato de reserva, é o amido, tá bem? E aqui nós temos alguns tipos de clorofícias, algumas formas corporais. As clorofícias também formam, né, uma associação simbiótica com, por exemplo, fungos, e aí formam os líquens. Então, qual é o tipo de alga que se associa a fungo para a formação dos líquens? Algas verdes, algas clorofícias. E aqui, ó, nós temos o exemplo de uma hidra. A hidra é um xelenterado de água doce, é um quinidário, um primo da água viva. E ele é esverdeado porque tem associado a si também algas verdes. Tá? Euglena. As euglenas, elas são algas, e aí elas são bem diferentes do que comumente as algas são, porque são algas unicelulares e flageladas, então elas parecem mais um protozoário do que propriamente uma alga, tá bem? Então, antigamente, a euglena era considerada um protozoário, porém um protozoário autotrófico. Atualmente, as euglenas são consideradas algas unicelulares flageladas, já que estão repletas aqui de clorofila, tá bem? Então a euglena é esse caso bem peculiar aí, bem particular sobre as algas. Falarei rapidamente sobre as diatomáceas, uma curiosidade. As diatomáceas, após morrerem, elas deixam um exoesqueleto rígido no ambiente. E aí, nos locais do fundo do oceano, onde nós encontramos uma quantidade de diatomáceas muito grande, é sinal de que ali pode haver uma jazida ali, um reservatório, de petróleo. Então, as diatomáceas são indicadoras de locais onde tem petróleo. E também esse exoesqueleto que permanece delas é feita de sílica. Feofícias. As feofícias ou feófitas ou algas pardas também possuem clorofila, já que elas realizam a fotossíntese. Porém, o pigmento predominante é a fucoxantina, se eu não me engano. E aí esse pigmento, ele tem essa coloração amarelada. E aí o nome da alga vem disso, alga marrom, alga parda. As rodofícias são algas vermelhas, então rojo significa vermelho, rodófitas, rodofícias ou algas vermelhas. Também possuem clorofila, mas o pigmento predominante é a ficoeretrina, tá bem? As algas, elas têm grandes importâncias para o ser humano. Então, elas têm utilidade como a alga verde alimentícia, elas também têm utilidades clínicas, por exemplo, o meio de cultura, a placa de Petri, onde é feito o meio de cultura para a detecção de determinadas bactérias, por exemplo, no exame de urina, de fezes. Então, se faz uma cultura bacteriana. A bactéria vai crescer, vai se desenvolver em um meio nutritivo. E esse meio nutritivo é o agar, que é retirado das algas, no caso aí das algas vermelhas. Mas outros produtos são extraídos das algas. Desculpem, produtos que nós utilizamos no nosso cotidiano, como, por exemplo, os emulsificantes para produtos de beleza, para sorvete, que deixa o sorvete cremoso, na pasta de dente, tá bem? Então, as algas têm outras utilidades farmacológicas, laboratoriais, alimentícias.
A reprodução das algas. As algas se reproduzem de várias maneiras, sexuada ou assexuadamente. Assexuadamente aqui, por exemplo, por esporos. As algas liberam uma determinada célula, um zoósporo, apesar aqui do zoo ser referente a animal. Esse zoósporo ele é diploide, então é uma reprodução assexuada. E aí ele se fixa no substrato e se desenvolve em um novo filamento de alga. Reprodução sexuada, então as algas elas podem fazer meiose, produzindo então células haploides flageladas, que são liberadas no meio aquático, se unem, fazem aí uma fecundação, uma plasmogamia e uma cariogamia e volta a ser um indivíduo diploide, tá bem? Então essa é uma forma sexuada de algas específicas, tá bem? Tem também a reprodução por metagênese, então alterna uma geração diploide com uma geração haploide. Isso se chama alternância de gerações. Então, um esporófito diploide, ele vai liberar esporos haploides. Então, para formar esporos haploides, ocorre a meiose. Então, essa é a fase ainda, né? É parte da fase sexuada. Esses esporos haploides, eles vão cair no solo e germinar em indivíduos também haploides, indivíduos adultos haploides. Esses indivíduos adultos haploides vão produzir gametas. Esses gametas também são haploides, têm apenas 13 cromossomos cada. E aí, no ambiente aquático, ocorre a fecundação desses gametas e o surgimento de um zigoto diploide, de um zigoto com 26 cromossomos. Este zigoto vai se transformar num adulto diploide. Então, na metagênese, ou na reprodução por alternância de gerações, existem dois adultos reprodutores, um adulto diploide, com 26 cromossomos, que sofre meiose para a produção de esporos haploides, e existem adultos haploides, com 13 cromossomos, que sofrem mitose para produzir gametas que então vão sofrer fecundação e originar um zigoto diploide, tá bem? Então essa é a alternância de gerações. Sobre as algas, respondam também o questionário da apostila e qualquer dúvida me procurem. A próxima unidade é sobre o reino protista 2, os protozoários. Até a próxima!